Me fala uma coisa, se alugou uma casa que é 0% a sua cara e você não quer encarar aquele lugar sem personalidade o resto da sua vida, pode parar de procurar que esse vídeo é pra você. Oi, meu nome é Gabriel, eu sou arquiteto e eu tô aqui hoje para te dar 5 dicas do que você pode fazer para deixar o seu apartamento alugado com uma cara muito mais sua. Mas antes disso, você deve estar se perguntando, por que eu vou decorar, por que eu vou investir num apartamento alugado, sendo que mais cedo ou mais tarde eu vou ter que sair dele? Bom, é mais ou menos pelo mesmo motivo que o Harry sempre volta para Hogwarts, mesmo sabendo que fatalmente vai ter que voltar para Rua dos Alfeneiros mais tarde. Ou então porque as pessoas acabam pulando dentro da tarde sem nem saber onde ela vai e o que vai acontecer com elas no futuro. A gente decora apartamento alugado para estar confortável no período que você tá nele, pelo tempo que você passa lá. Não é muito pelo resultado final, é mais pra gente. Você decora para ficar bem na sua casa e para sua casa ser sua e não ser só mais um apartamento genérico como tantos por aí. É caro? É caro? Não, não é caro. Se tem uma coisa que não é caro. É claro que as dicas para um apartamento alugado e até um projeto de interiores para um apartamento ou até uma casa nesse modelo são um pouquinho mais simples e bem mais baratas do que um projeto de um apartamento seu. Afinal, ninguém é louco de sair demolindo parede que não é sua porque você quer, né? Não é bem assim que funciona. Mas eu preparei uma listinha com 5 coisas que dá pra você ter muito mais conforto e deixar a sua casa muito mais com a sua cara, fazendo coisas simples. Então vamos lá? A dica número 1 é pintura. E é a que você vai mais achar por aí na internet, porque ela realmente é fácil, ela é relativamente barata e fatalmente você vai ter que repintar o apartamento inteiro quando você for devolver. Geralmente apartamentos alugados são entregues com paredes brancas. E eu não sei vocês, mas eu dificilmente conseguiria manter uma parede branca por alguns anos. Então, um pouquinho de cor é sempre muito fácil de trabalhar. Depois é só pintar de novo por cima e tá tudo certo. Algo que é bem simples de fazer, que já dá um efeito bem legal, é criar uma parede geométrica. Eu vou deixar aqui embaixo um post do Instagram do Estúdio 9x9 e aqui em cima do card, isso é se eu conseguir colocar esse post no card eu não sei ainda, mas vocês vão saber se ele apareceu agora, falando mais ou menos como que faz uma parede geométrica. Com certeza aqui embaixo na descrição tem, é muito tranquilo de fazer, requer um pouco de tempo, mas é um efeito muito tranquilo, muito rápido, muito fácil, que já muda completamente o seu ambiente. Mas você não precisa parar por aí. Se você tem aquele seu amigo que manda muito bem em pintura, ou você tem alguém que faz uns painéis incríveis, chama ele, vê se ele não está afim de fazer um painel na sua casa, pintar a sua parede de uma cara diferente. Talvez você ganhe uma parede muito personalizada, muito com a sua cara e que vai deixar todo o ambiente muito mais acolhedor, muito mais aconchegante, muito mais você e muito menos genérico. Então pense com carinho em pintura e formas de colorir o ambiente para que ele reflita você. A dica número 2 é coloque estantes e exiba seus itens. Eu sei que provavelmente você tem uma coleção aí de Funko ou aquela biblioteca pessoal gostosinha, bonitinha que você gosta, ou então uma coleção de filmes em mídia física. Não importa. O importante é que você compre umas prateleiras, fixe elas na parede com mão francesa mesmo, super tranquilo, vai precisar de mão francesa, furadeira e uma parede. Acho que é isso. E os parafusos, buchas, enfim. Mas criando essas estantes, você consegue exibir os seus itens e deixar a sua coleção à mostra. Se é o seu objetivo, se você gosta disso, né? Mas dá muito mais a sua cara pro ambiente, deixa ele muito mais gostosinho, muito mais o que você gosta de fazer. Então, sempre deixe o ambiente com as suas decorações. Colocar os seus itens de decoração vai deixar ele mais seu
e algo que depois, quando você se mudar, você encaixota tudo, leva para outra casa e tá tudo certo. Dica número 3. Troque os lustres. Mas não sai jogando fora do amiguinho não, porque talvez quando você for embora você vai ter que colocar ele de volta. Trocar lustre ou trocar o formato da luminária, a forma da luminária, o tipo de luminária, é uma forma muito tranquila de mudar completamente o espaço. Você consegue trazer elementos novos, elementos que tenham a ver com a sua cultura, com o que você gosta, até com luminárias temáticas, e deixar o ambiente muito mais com a sua cara. Ah, e se você está pensando em arandela, ai meu Deus, eu vou ter que furar a parede para colocar coisa. Não se preocupa. Dá para pegar lustres, abajures, arandelas, colocar na parede e deixar o fiozinho lá à mostra. Não tem problema nenhum. Assume o fio, liga numa tomada e vamos ser felizes. Existem lojas hoje em dia que você consegue comprar fios muito bonitos, que é uma solução se você tiver mais afim de deixar o fio à mostra e não necessariamente ter aquele fio horrível atravessando sua parede. Mas, assumindo o fio, colocando ali, compondo isso de uma forma interessante, você cria um ambiente muito mais legal, gastando pouco, que também depois, quando você for se mudar, coloca numa caixa e leva para casa nova, ninguém nunca viu. Dica número 4. Pense nos seus móveis. Às vezes o apartamento que você alugou já vem com algum guarda-roupa embutido ou alguma coisa que já está lá. Infelizmente isso é o que está tendo e a gente não vai conseguir mudar. Então esse vai ter que viver com ele. Mas no mais, provavelmente você tem alguma coisa sua. Nem que seja uma mesinha de canto na sala, uma mesinha de cabeceira, um painel, uma estante de livros. Crie esses móveis de acordo com a sua referência. Por que a sua estante de livros não pode ser inspirada numa TARDIS, por exemplo? Ou talvez a sua mesinha de cabeceira seja um objeto que é muito importante em uma série. Dá para criar referências bem legais de móveis e buscar referências muito interessantes de móveis na internet que ajudam a customizar o seu espaço, trazer a sua personalidade para ele, sem necessariamente ser algo caro, ser algo absurdo, ser algo muito enorme. Então dá uma olhadinha no que você consegue fazer e no que você consegue trazer dos seus gostos pessoais para dentro do seu apartamento, sem, claro, perder a funcionalidade desses móveis, que é a parte mais importante. Dica número 5, e talvez a que seja um pouquinho mais complexa de pensar, mas que dá um efeito muito legal, é implante os efeitos especiais de séries. Tá, tudo bem, a gente não consegue deixar o seu apartamento maior por dentro, como é o caso de uma série de TV. Mas nada impede de você criar um painel de MDF que oculta uma porta e transformar essa porta na entrada dessa TARDIS, por exemplo, e deixar essa parte do seu apartamento mais oculta, mas ainda assim trazendo esse apreço, trazendo essa referência da série. Ou então, às vezes, você tem um quarto ou uma outra porta ali meio escondida que você pode criar uma moldura do lado de fora, fingir que é um quadro e pronto, de repente você está entrando em um dos quadros de Hogwarts. Dá para brincar muito com isso e dá para trazer elementos muito interessantes que não necessariamente modifiquem a casa. Talvez até se você tem um lavabo, se você e coloca um adesivo mais divertido na porta, isso ajuda a identificar o lavabo para as visitas, quando a gente puder voltar a ter visitas, né? Espero que sim. E deixar tudo mais divertido, tudo mais com a sua cara, principalmente se você curte isso. E claro que se você quiser ajuda para implantar todas essas dicas, a gente também desenvolve projetos para apartamentos alugados, para casas alugadas, que deixam o ambiente muito mais agradável para você. Se você não sabe o que é projeto, aqui no card tem um vídeo explicando direitinho como que funciona um projeto. Essas 5 dicas são as maiores e as que mais ajudam a deixar o ambiente com a sua cara, não gastando tanto e trazendo muito mais da sua cultura nerd para o que você vive, para o lugar que você vive, para sua casa. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você achou dessas dicas, se tem alguma delas que você quer usar, se elas foram úteis para você.
Já aproveita e aperta o botão do like, se inscreve se você ainda não for inscrito e aperta o sininho para saber exatamente quando eu posto novos vídeos. Fica a dica, é de terça às 8 da noite. Mas eu acho que foi. Até mais. Tchau.